Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula, eu vou estar falando sobre a fatoração de polinômios. E hoje eu vou mostrar como que se fatora um polinômio colocando um fator comum em evidência. Fatoração de polinômios. Antes que eu explique para você o que é a fatoração de polinômios, vamos entender primeiro o que é fatoração. E para isso vamos analisar aqui um exemplo numérico. Se eu fatorar o número 15, o que seria fatorar o número 15, por exemplo? Seria escrever esse número como produto de outros números. Eu posso escrever o número 15 como sendo 3 vezes 5, correto? 3 vezes 5 é igual a 15. Então, isso que é fatoração, é você escrever aquele número como um produto de outros números. E numa multiplicação, os números que estão sendo ali multiplicados, eles são chamados de fatores. Então, é por isso que fatoração recebe esse nome, né? Você pega um número e escreve esse número como uma multiplicação de outros números. No caso de fatoração de polinômios, a situação é a mesma, o significado é o mesmo. Eu tenho que escrever um polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Então, eu coloquei esse exemplo AC mais BC, que é igual a C vezes A mais B. Mas como que eu fiz isso? Primeiro, eu preciso que você entenda por que esse polinômio é igual a esse produto de polinômios aqui, de monômio por polinômio. Porque se eu aplicar aqui aquela propriedade distributiva, volta a ser o que estava aqui, olha, C vezes A dá AC, mais C vezes B dá BC. Então, eu escrever dessa forma ou dessa forma é a mesma coisa. Então, eu escrevi esse polinômio aqui como um produto de outros. Eu fatorei esse polinômio. Existem diversas maneiras para se fatorar um polinômio. E nessa aula eu vou tratar da fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, que foi o que foi realizado nesse exemplo aqui. O fator C, ele estava se repetindo aqui e aqui. Então, eu coloquei ele aqui, ó, em evidência, né? Eu fiz a fatoração colocando o que estava se repetindo, o que estava em comum, em evidência, e o restante aqui dentro dos parênteses. Você vai entender isso melhor a partir aqui dos próximos exemplos. Primeiro, eu gostaria que você acompanhasse aqui comigo o raciocínio do perímetro de um retângulo. Lembrando que o perímetro é sempre a soma de todas as medidas, né, de todos os lados. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui desse retângulo azul, o perímetro é a soma de x com y, com x e com y novamente. Lembrando que os lados opostos possuem a mesma medida. Então, aqui, como é uma incógnita, possui a mesma incógnita. Então, eu posso escrever o perímetro desse retângulo como sendo 2 vezes x mais 2 vezes y. Eu posso escrever assim, já que eu tenho 2x e 2y, né? Aqui também é x e aqui também é y. Mas eu também posso escrever o perímetro desse retângulo da seguinte maneira. Eu posso dizer que o perímetro é igual a x mais y multiplicado por 2. Porque é x mais y multiplicado por 2. Por quê? Porque isso se repete duas vezes. Então, eu acabei escrevendo o perímetro aqui, ó, de duas formas, né? 2x mais 2y e x mais y vezes 2. Então, eu posso dizer que 2x mais 2y é igual a x mais y multiplicado por 2. Por quê? Porque essas duas expressões representam o perímetro e o perímetro é o mesmo. Então, essas expressões são iguais. Agora, observando essa sentença, eu preciso que você perceba que 2 é um fator comum a todos os termos aqui do meu polinômio, né? Então, tenho 2 aqui e tenho 2 aqui, que é equivalente a colocá-lo em evidência, né? Porque se eu multiplicar novamente aqui, ó, 2 vezes x e 2 vezes y, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, volta a ser
o 2x mais 2y. Então, se eu tenho um número ou uma letra, um fator qualquer que se repete, né, um fator em comum, eu posso colocá-lo em evidência e aí o restante eu coloco aqui entre parênteses. Agora eu quero que você acompanhe comigo aqui o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu tenho que calcular a área total da figura aqui a seguir. Então, eu vou responder essa questão aqui de duas formas diferentes. Primeiro, eu vou calcular as áreas separadamente, calculando a área do quadrado ABCD, depois somando com a área do retângulo BDFE. Agora, olha só, a área do quadrado aqui pode ser considerada como x ao quadrado. Por quê? Porque a área de um quadrado ou de um retângulo, eu posso multiplicar a base pela altura. E nesse primeiro aqui, a base vale x e a altura também vale x. Então, a área vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. Agora, observem comigo essa segunda figura aqui, que é um retângulo, né? O retângulo BDFE. Esse retângulo tem base medindo y e a altura vale x também, né? Porque é equivalente à altura aqui. Então, eu posso colocar a área como xy ou yx, né? X vezes y, que é x ao quadrado mais xy. Mas eu também posso realizar o cálculo de área total já considerando a figura inteira. Se eu perceber que daqui até aqui vale x mais y, né? Ó, porque esse pedaço aqui vale x e esse vale y, então esse pedaço inteiro, a base toda, vale x mais y. E a altura continua sendo x. Então, eu posso escrever a área da figura. Vamos colocar aqui, ó, a área da figura inteira, que é A, C, E, F. Posso escrever essa área como sendo x vezes x mais y, ou x mais y vezes x, né? Altura vezes a base, ou base vezes altura. Isso significa que eu consegui escrever a área dessa figura de duas maneiras diferentes. E essas duas expressões representam a mesma coisa, já que se tratam da mesma figura. Então, x ao quadrado mais xy é a mesma coisa que x vezes x mais y. Sim, se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, eu encontro novamente essa expressão. Então, aqui, sem realizar a técnica do fator comum em evidência, eu mostrei para você o polinômio, né, inteiro e o polinômio na sua forma fatorada. Agora, nós vamos treinar como que se faz para realizar a fatoração sem ser analisando uma figura como essa. Bom, a conclusão que se chega até aqui é que quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, a gente pode colocá-lo em evidência, que a forma fatorada é o produto, ali, é a multiplicação do fator comum pelo polinômio que se obtém, né, que se encontra, dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Mas como assim dividindo? Vamos analisar melhor isso daqui, olha. Se eu pegar essa mesma expressão aqui, ó, x ao quadrado mais xy, vamos esquecer que nós já sabemos que a sua forma fatorada é essa. E vamos fatorar colocando essa conclusão em prática. Eu estou observando que o x é um fator comum. Para quem não lembra, quem não sabe, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, tá? X vezes x. Então, eu posso colocar isso aqui como sendo x vezes x mais xy. Eu estou observando aqui que o x é um fator comum, né? A cada termo desse polinômio, o x está aqui e está aqui. Então, eu vou colocar esse x aqui do lado de fora dos parênteses, vou colocá-lo em evidência. E dentro dos parênteses, eu vou colocar a divisão de cada termo aqui por esse fator comum. Então, olha, quando eu divido x por x, sobra um x só, né? Ou x ao quadrado por x, dá x. E depois, dividindo xy por x, vai sobrar quem? Vai sobrar o y. E o mais aqui, ó, eu repeti, tá?
Então, se você tem alguma dificuldade aí na hora de dividir esses termos, que é a mesma coisa que dividir monômios, eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso. E eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui na tela para você poder acessar e tirar suas dúvidas. Então, olha só, eu cheguei a essa resposta aqui, né, fazendo esse processo que eu acabei de explicar para você. Vamos agora fazer alguns exemplos sem associar aí com as figuras geométricas, só utilizando essa conclusão de colocar o fator comum em evidência e dividir os termos por esse fator comum. Vamos lá. Olha essa letra A aqui, eu tenho 6ax mais 8ay. Eu tenho um A como fator comum, mas não é apenas o A, porque o 6 e o 8, eles têm um divisor comum, que é o número 2. Ou eu posso pensar assim, ó, eu posso escrever o 6 como sendo 2 vezes 3 e o 8 como sendo 2 vezes 4. Eu já sabia, né, que entre o 6 e o 8 existe o 2 como divisor comum. Então, eu escrevi dessa forma, né, como um produto de outros números, para facilitar aqui o raciocínio. Então, eu vou colocar aqui em evidência tudo que for comum. Vou colocar o 2 e vou colocar o A. Então, ficou o 2A em evidência. E agora, dentro dos parênteses, eu vou colocar o resultado da divisão de cada termo desse aqui por esse fator comum. Então, vamos realizar a divisão. 6ax dividido por 2a, né? 6 por 2 dá 3, o a vai cortar e vai ficar x, então 3x. Vou repetir o mais. 8ay dividido por 2a, 8 dividido por 2 dá 4. A dividido por a vai cortar e vai sobrar o y, ficou 3x mais 4y. Então, 2a vezes 3x mais 4y. Eu escrevi esse polinômio como um produto de outros dois polinômios. Eu posso realizar a distributiva aqui para conferir que vai voltar a ser o que estava aqui, tá? Antes de eu realizar a fatoração. Agora, vamos fazer aqui a letra B. A quarta menos A ao cubo mais A ao quadrado. Aqui eu tenho um polinômio com 3 termos, não há problema algum nisso, né? Quando você tem o seu fator comum for uma letra, essa letra você vai pegar de menor expoente. Então, aqui tem menor expoente, aqui é A ao quadrado. Então, ele é que vai ser o fator comum, que eu vou colocar em evidência. E agora eu vou realizar as divisões. A quarta dividido por A ao quadrado vai dar A ao quadrado. Vou repetir o sinal de menos. A ao cubo dividido por A ao quadrado vai dar A elevado à primeira, que eu nem preciso colocar o expoente 1, posso deixar só A. Vou repetir esse sinalzinho aqui de mais. A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1. Então, ficou A ao quadrado vezes A ao quadrado menos A mais 1. Realizei aqui a fatoração. Vamos para o último exemplo. Nesse último exemplo aqui, eu sei que existe um divisor comum entre esses números também, né? Não são só as letras que são fatores comuns. Entre o 8 e o 20 e o 16, o 4 é um divisor comum. É um número que divide tanto o 8, quanto o 20, quanto o 16. Então, eu vou colocar todos esses números como um produto, sempre utilizando a multiplicação por 4. O 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. O 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. E o 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Então, eu vou colocar o 4 em evidência. O A aqui, o A ao quadrado, o A ao cubo e A ao quadrado. Eu tenho que pegar o de menor expoente, A ao quadrado. Aqui eu tenho B à quinta, B ao quadrado e B à quarta. Eu vou usar o B ao quadrado. Então, eu montei aqui, né, o termo que está em evidência. Vou colocar o vezes e vou realizar agora as divisões. 8a ao quadrado b à quinta, dividido por 4a ao quadrado b ao quadrado, ó. 8 por 4, 2. A ao quadrado por a ao quadrado, vai cortar. B à quinta por b ao quadrado, b ao cubo. Agora, eu vou repetir o sinal de menos. 20 dividido por 4, 5. A ao cubo dividido por a ao quadrado, vai dar a. B ao quadrado dividido por b ao quadrado, vai cortar. Agora, eu vou repetir o sinal de menos novamente. 16 dividido por 4 dá 4.
A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai cortar. E B à quarta dividido por B ao quadrado vai dar B ao quadrado. Então, a forma fatorada desse polinômio ficou 4A ao quadrado B ao quadrado vezes 2B ao cubo menos 5A menos 4B ao quadrado. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!